Daniele, nós vamos ver isso agora, tá? Vamos entrar nisso agora. Importação de cadastros em lote, tá? Tem duas formas, o DTW e o importar via Excel, tá? Nós vamos, nessa aula, aprender só DTW. Então, estou minimizando aqui, minha tela continua aparecendo, certo? Continua aparecendo aí, Luizinho? Continua assim, Caleb. Beleza. Então, pessoal, aqui eu tenho o DTW, beleza? O instalador do DTW. Vamos lá. 2 cliques, vai carregar aqui as informações. Aqui nós vamos dar um next, next e vamos embora. Beleza? Aqui ele vai falar qual que é a data que ele vai pôr, né? A pasta, tudo certinha. E a gente faz a instalação. Demora aí um bocadinho. Beleza. Então, está instalado aqui o DTW, tá? Vinícius, ele faz parte sim, tá, do SAP e é a maneira homologada pela SAP para se trabalhar com grandes números de informações. Então, eu quero fazer inserir novos dados ou atualizar dados existentes. A maneira homologada pela SAP é a ferramenta, né, é o add-on, é o aplicativo, é o programa DTW, tá bom? Depois que nós instalamos, ele vai estar aqui disponível, tá? E aí, eu posso vir aqui, deixa eu ir lá na pasta, buscar ele, para mostrar para vocês. Só um minuto. Então, vamos lá. Ó, tenho aqui na pasta, certo? Vamos lá. Este computador, disco local, arquivos de programa, SAP, Data Transfer Workbench, que é o famoso DTW, templates, beleza? Aqui dentro de templates, vocês vão verificar que é basicamente a mesma estrutura do SAP, né? Então lá eu tenho o módulo de administração, o módulo bancário e por aí vai. Então eu tenho todos os módulos aqui cadastrados bonitinho. O que nós vamos mexer é Business Partner, beleza? Então venho aqui e aqui ele está separado ainda. Tem atividade, Business Partner Master Data, campanha e por aí vai. Então, o que nós queremos é cadastro do parceiro. Ainda no cadastro, existem várias tabelas, né? Então, eu tenho aqui o cabeçalho, né? Eu tenho as informações de endereço e tenho também as informações aqui fiscais, tá bom? Então, para conseguir realizar o cadastro de um parceiro, né, via DTW, eu tenho que preencher 3 tabelas. Tranquilo? Então, teoria, vou abrir aqui para vocês. Não vou usar esse template daqui, tá? Mas só para mostrar para vocês. Então, tenho aqui o template. Ele tem sempre o nome do campo, né? Então, card code, card name e por aí vai. Então, olha a infinidade de campos que eu tenho só no cabeçalho, tá? Para realizar aqui a configuração, para realizar aqui, então, o preenchimento dessas informações para subir no DTW. Tá? E aí, pessoal, assim, existem várias formas, nós já vamos aprender isso, de subir essas informações, tá? Mas vamos lá, vamos por partes. Legal. A primeiro modo, só de olhar isso daqui, já pode
pode parecer que é algo muito difícil, muito complexo, tá? Eu não vou focar muito aqui em algumas determinadas formas de como chegar em tal parte, porque nós vamos aprender isso no decorrer do treinamento, tá bom? Então, assim, aqui eu tenho uma pastinha de DTW, e aqui eu tenho um DTW que eu chamo de informativos de campo. Então, já vamos usar essas daqui mesmo, tá bom? Mas, o que eu quero mostrar para vocês é que, nem, por exemplo, um DTW para carregar, para fazer um cadastro de produto, certo? Então, eu tenho aqui um DTW chamado OITM, e dentro dele, pessoal, eu tenho todas essas informações aqui, ó. Então, eu tenho alguns modelos, né, uma estrutura pronta. Então, item code, o que é item code? Ah, é o código do item. E aqui ainda uma explicação do porquê que é assim, certo? Então, a descrição, o que pode, o que leva, tá? Tipo de item, como é que cadastra? Então, lá no tipo de item, se você coloca I, ele entende que é item. Se você coloca L, é mão de obra, né? Seria serviço. Se você coloca T, ele entende que é viagens, né? Despesa, certo? Então, tudo isso daqui é tudo separado, bonitinho, explicando campo por campo, preenchimento por preenchimento de todas as informações, certo? Posso passar isso daqui para vocês no final da aula, beleza? Que mais que eu tenho aqui? O de parceiro, né? Então, por exemplo, DTW treinamento. Deixa eu carregar ele aqui. Eu tenho já um aqui meio que estruturado, tá? Nós vamos transportar esses daqui de volta e vou preencher uns aqui com vocês, beleza? Ah, então aqui eu tenho em um único Excel, eu separei as tabelas. Então eu tenho CRD, CRD1 e a CRD7. Perfeito? Legal. Como é que eu sei o que eu vou preencher, em que campo eu vou preencher? Vamos lá para o SAP. Beleza? Então, parceiro de negócio, cadastro de parceiro. Aqui na tela de cadastros, pessoal, nós temos todas as informações. Então, eu quero que vocês reparem aqui embaixo, tá? Bem nessa parte aqui e aqui. Então, se eu coloco o mouse em cima de nome, ele está aparecendo ali, ó, nome do PN sem caracteres. O que isso significa? Que eu tenho até 100 caracteres para digitar o nome desse parceiro. Legal. Se eu vier aqui em visão, deixa eu só... Beleza? Aqui em visão eu tenho informações do sistema, certo? Se eu clicar nela ou usar o atalho, ó, Ctrl Shift I, lá em visão, agora está ativo, certo? Reparem aqui embaixo agora que começa a aparecer novas informações. Então, estou com o nome em cima do nome do Rodolfo, mouse em cima do nome do Rodolfo. Lá embaixo aparece, ó, nome do parceiro, sem caracteres, Rodolfo. Se nós levarmos, repara bem aqui, ó, tá? Eu vou ter ali o campo, ó, o nome da tabela, OCRD, e o nome do campo, card name, beleza? Então, ele me traz as informações da tabela e também do campo, certo? Então, se eu venho aqui, ó, tabela OCRD, campo, car name, beleza? Então, com essas informações, nós conseguimos ir montando e moldando, né, o que é que eu quero colocar no DTW, quais são as informações que eu quero preencher. Então, toda aquela, lembra que lá no template eu mostrei para vocês, era infinitos campos. Eu simplesmente modifiquei para o quê? Eu só quero colocar o código, só quero colocar o nome,
Aqui seria o nome estrangeiro, o tipo de parceiro, grupo e algumas outras informações aqui, tá? Como o telefone 1, telefone 2 e o e-mail. É isso que eu quero para a tabela OCRD. Já para a CRD1, que é a parte de endereços, são esses outros campos que eu gostaria de preencher. Como é que eu sei quais são os campos? Por que, Caleb, eu tenho aqui o card code na tabela CRD1? Porque eu preciso fazer o link entre as tabelas. Então, qual é a informação, né, primordial para eu conseguir amarrar a informação do cabeçalho, a informação do cadastro que eu quero? Então, por exemplo, estou cadastrando o Rodolfo e estou cadastrando a Larissa. Como é que o sistema vai entender que o endereço que eu coloquei para o Rodolfo é do Rodolfo e não da Larissa? Por causa do código do parceiro, tá? Porque essa é a informação pai, né? Essa é a informação chave. Por isso, parent key, ok? Através do código, eu consigo identificar. Então, estou cadastrando aqui o endereço do Rodolfo. Por quê? Porque o mesmo código que eu tenho para o Rodolfo é o mesmo código que eu tenho aqui em endereço. Da mesma forma que essa informação vai se repetir aqui. Beleza? Então vamos lá. Como é que nós vamos preencher isso? Então aqui eu vou colocar uma informação qualquer, tá? Um código aqui qualquer. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 5, 2, 5, 5, 4, beleza? 7, 8, 9C. Beleza? Então, estou colocando, já tenho esses, estou colocando um novo, certo? Aí, vamos colocar um nome. Então, eu vou colocar aqui o nome como import DTW. Poderia colocar o nome do parceiro? Posso. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vou jogar esse para cá e aqui eu vou colocar o nome como Caleb DTW. Certo? Tem quantidade de caracteres padrão? Tem. Lá dentro do sistema ele mostra, né? Lembra que eu mostrei, ó? 100 caracteres. 100 caracteres. Aqui embaixo, ó. Beleza? Já para grupo, pessoal, eu não coloco o nome do grupo, eu vou ter que colocar um código. Então, a Academia Ramo, qual que é o código do grupo da Academia Ramo? 113, vai estar mostrando aqui, tá? Ó, 113. Então, quando eu coloco 113, ele entende que é a Academia Ramo. Certo? Então, telefone. Ó, OCRD, fone 1, OCRD, fone 2. Certo? Então, vamos lá. Qual que é o tipo dele? Eu posso trabalhar com customer ou supplier, tá? Supply. Vamos cadastrar aqui um cliente. Qual que é o grupo? Volto lá e sei que o grupo dele é o 113. Então, vou cadastrar aqui como 113. E aí o telefone. Mesmo, tá? Minhas informações. Então, meu telefone, meu DDD e o meu endereço de e-mail. Cadastrei aqui, tá beleza. O que é que eu tenho que fazer para a tabela OCRD? Preenchi. Aí aqui eu tenho a CRD1. Como que eu faço o preenchimento disso, tá, pessoal? Muitos consultores ou pessoas que trabalham com o DTW em si, geralmente faz o quê? Pega as informações que estão aqui, copia, cola para cá, né? E aí depois duplica. Então coloca esse carinha, faz o endereço de cobrança e depois aqui embaixo o mesmo carinha, o endereço de faturamento. É possível, tranquilo, dá para fazer. Não gosto muito, tá? Mas dá. Então o que eu geralmente faço? Copio esse carinha para cá, né? Então
pego as informações, jogo ela para cá, certo? Aí eu começo a fazer o cadastro. Então, line none, coloco 0 para o COB e 1 para o FAT, tá? Geralmente é assim que eu faço. Eu faço primeiro tudo voltado à cobrança. Então, todos os cadastros primeiro de cobrança, tá? Então, vamos fazer o preenchimento. Então, rua, sei lá, street, né? Kennedy, bairro Olímpico, o CEP, a cidade. Já para pegar um município, pessoal, existe um código, tá? Não vou mostrar nesse treinamento agora como é que nós vamos buscar esse código, porque envolve primeiro uma outra aula que vocês ainda não tiveram, tá? Mas assim, nós temos que fazer uma consulta para pegar o código para jogar aqui para o sistema entender, certo? Então vou copiar esse código aqui, BR no país, São Paulo no estado, certo? Aqui eu tenho o complemento, então aqui eu vou colocar, por exemplo, apartamento 75, 75 não, 5. O tipo de endereço, né? A B para bill e S para chip, ou shipping, se eu não me engano, tá? Mas B é para cobrança e S para o faturamento, tá? Então coloco aqui como B. O tipo de logradouro, tá? Então aqui é a avenida. Poderia colocar só AV e o número da rua, tá bom? Então aqui. Depois que eu faço isso, vamos imaginar que eu não tenho esses carinhas aqui cadastrados, tá? Tá só o COB. O que que eu faço? Eu copio todas essas informações, jogo ela aqui embaixo, e aí eu substituo para FAT. No que eu substituo para FAT, eu coloco um aqui, tá? Porque eu coloco um em tudo e o FAT em todos aqui. Só isso? Não. Eu tenho que trocar aonde nasce FAT, eu tenho que colocar como S, aqui no address type, beleza? E aí eu coloco S para todos, beleza? Depois que eu faço isso, eu venho para CRD7. E aí aqui eu estou mostrando o exemplo que eu falei anteriormente, só para mostrar que funciona também, tá? Que é o quê? Eu colocar, pegar o código, beleza? E colocar ele duplicado, certo? Então, eu vou colocar 0 e 1. E aonde está o 1, eu coloco o FAT. Coloco as identificações, né? Ou seja, aqui seria o CNPJ. E aqui no Tax ID 1, a inscrição estadual. Beleza? Marco aqui como isento. E está preenchido, então, aqui o meu DTW. Agora é a hora que eu falo para vocês que algumas pessoas podem e fazem diferente e tá tudo certo, tá? Por quê? Eu posso salvar essas informações como tabulação, tá? Ou simplesmente da forma que eu geralmente faço, que eu copio essas informações, certo? Abro um bloco de notas, salvo ela, tá? Então, estou aqui, salvo ela aqui como... Deixa eu criar aqui só uma academia, ramo, DTW. E aí eu salvo com os nomes da tabela. Então, OCRD. Depois eu venho aqui, deixa eu só ver se eu salvei com o cabeçalho. É sempre importante salvar com todas as informações. Copio, vou lá no bloco de notas. Salvar como. E aí eu sei que essa tabela é a CRD1. Beleza? E as identificações fiscais na CRD7.
Caleb, eu não salvo como texto, eu salvo como tabulação. Tudo bem? Tudo bem. Beleza? Então, o nosso preenchimento do DTW está pronto. Vou jogar lá no servidor agora. Beleza? Então tá aqui. Legal. Vamos abrir o DTW. Então, venho, busco a informação aqui do DTW. Quando vocês forem acessar o DTW na primeira vez, vocês precisam preencher algumas informações, que são o quê? Qual é o banco que vocês trabalham, então no meu caso aqui é o HANA, e a informação, né, da base. Onde que você pega essas informações? Quando você entra aqui no SAP, nós temos a informação aqui, ó, servidor atual, HANA-DB. Qual que é o banco, né, o servidor que eu vou usar? Ah, é esse daqui. Então você copia, vai lá no DTW e cola a informação aqui. Certo? Dessa forma, ele vai te listar as bases que você tem dentro do sistema. Então, vou usar a minha base aqui, ó, base Caleb. E aí eu vou colocar o meu usuário, tá? Vai estar sem usuário. Então, venho aqui, informo o meu usuário. Informo a senha, dou um OK. Está disponível, então, aqui o DTW. Aí eu venho aqui em Import. Ele vai abrir o Wizard. Aí ele fala algumas informações aqui do DTW. Vou para a próxima. Aqui eu vou selecionar qual é o tipo que eu quero trabalhar, e ele já me traz alguns exemplos, tá? Então, Setup Data, o que que é isso? Ah, é imposto, código de imposto, né? Algumas informações bancárias. Master Data, tudo que for relacionado a cadastro, ó. Itens, Business Partner, né? O parceiro de negócio, ou Transaction, né? Transacional, que são o quê? Pedido de compra, pedido de venda, né? Como é que eu sei que eu estou usando a informação, né, o tipo correto? Então, vamos lá. Eu quero colocar, fazer um DTW, importar um DTW de cadastro de parceiro, certo? Coloquei aqui Setup Data, por exemplo. Dei um Next. Aí ele fala assim, tá, você quer adicionar, você quer atualizar, ou você quer adicionar e atualizar caso tenha, caso exista esse cadastro. Ah, eu quero adicionar e atualizar. Legal. Aí ele mostra aqui os módulos, certo? Aí eu venho lá em Business Partner. Aí eu quero aqui, ó, Business Partner Master Data, mas eu não consigo, porque ele está apagado. Então eu selecionei errado o tipo de DTW que eu quero fazer. Aí eu volto. Falo, não, fiz errado. Ah, não, é transacional, pô, é transaction. Beleza. Ah, aqui eu só quero adicionar novo, então. Venho aqui e ele continua apagado. Eu falo, não, então só pode ser a outra, né? Master Data. Aí eu passo, adicionar e atualizar, Business Partner, e agora eu tenho o Master Data aqui. Beleza? Aí eu dou um Next. E é aí aonde eu falei que existem formas. Então, eu faço TXT. Tem pessoas que fazem CSV. E tá tudo bem, sem problema nenhum. São só maneiras de trazer as informações para cá. Então, TXT. Aí nós temos aqui, ó, Business Partner, né? Que é o cabeçalho. Então, vamos lá. Eu busco a informação lá no desktop, Academia Ramo, parceiro de negócio, OCRD. Aí eu venho aqui, ó, address, né? O endereço. Eu sei que é a CRD1, certo? Tax ID, que são as informações fiscais. Eu sei que é a CRD7. Tranquilo? E aí eu só, então, subir, dar um next aqui e subir essas informações. Então, aqui no mapa de relações, né, basicamente, ele vai fazer o quê? Ele vai comparar se o que eu estou colocando existe no banco. Ah, não, ele encontrou tudo. Então, existe essas informações. São todas informações verdadeiras. Tá? Elas estão se casando, estão se comunicando.
E se eu quiser olhar o que eu digitei, eu venho em Source Data. Aí ele mostra. Beleza? Ó, Caleb DTW, import DTW. Certo? Vamos lá no parceiro, só para mostrar uma coisinha para vocês. Vou chamar aqui o Rodolfo. Tá vendo? CRD1 Street, CRD1 ADR Type. Então, todas essas informações, elas estão aqui. Certo? Legal. Existem outras formas de encontrar a tabela? Existe, tá? Mas essa é a mais prática, tá bom? Aí eu dou um Next. E aqui eu tenho algumas informações. Então, cancele caso encontre erro e volte tudo como estava antes, né? Rollback. Então, tá importando. Começou lá, fez atualização, fez o cadastro, fez atualização, fez cadastro. Encontrei um erro. Desfaz tudo que você fez e deixa como estava. Ignora todos os erros. Não tem problema, pode ignorar. Ou eu quero que você ignore até 10 erros. Então, começou a rodar um erro, 2, 3, 10. Ele para, ele cancela, volta tudo como estava e é isso. Beleza? Então, existem algumas formas de você rodar e de você falar para o sistema, ó, caso encontre erro, faça tal coisa. Então, aqui eu vou ignorar. Antes de rodar o DTW, nós temos o Run Simulation, né? Ou seja, a simulação. Então, ó, vamos rodar a simulação para ver se vai dar algum erro. Então, a gente pode vir aqui e rodar. Então, ó, foi importado 4 e um deles foi atualizado. Então, um desses cadastros já existe na minha base. E aí eu consigo olhar aqui para ver se foi com sucesso ou não. Beleza? Então, beleza. Aê, legal. Nossa, rodei a simulação, vai dar certo. Nem sempre, tá? Por quê? Na simulação, ele não leva em consideração as travas, né? A transaction. Então, por isso que muitas vezes pode passar na simulação e quando você roda o DTW, ele pode dar algum tipo de erro, tá? Então, vamos lá, import. Não deu nenhum erro. Todos os meus cadastros estão aqui prontos, tá? Então, vou dar um close. Opa. Vou minimizar ele aqui. Deixa eu pegar só as informações lá do nosso DTW. Então, ó, vamos pegar o parceiro. Então, Ctrl C. Vamos lá no sistema. Cadastro de parceiro. Já está no modo busca. Quero buscar através do código. Então tá aqui, ó, Caleb, DTW, import DTW, as informações, pessoa de contato eu não cadastrei, os endereços e as identificações fiscais.